A palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículo 1. Nós iniciamos Efésios, continuamos Efésios. Às vezes pula um pouquinho, retorna, porque hoje tem a ver com o assunto desta noite, que uma mensagem também voltada ao momento, à data de hoje, o Dia dos Pais. Deus venha nos agraciar e nos abençoar. Vamos abrir então Efésios capítulo 6, versículo 1 até o capítulo 4, capítulo 3, versículo 21. Paulo fala mais, entra dentro de um assunto muito precioso, muito rico. No capítulo 4 em diante, o apóstolo Paulo começa a falar a respeito de prática, de vida prática, de vivência da palavra de Deus. Então, Efésios capítulo 6 diz assim, bem? Se alguém não encontrou, a gente espera um pouquinho, ok? Vamos lá. Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Verso 2: honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Verso 4 diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Vamos orar a Deus e vamos também orar, irmãos, pelos Natanaéis, todos que estão comprometidos em Deus, pela oração pelos Natanaéis. Quem são os Natanaéis? 3 amigos que nós vamos estar orando durante esse mês de agosto, durante o mês de setembro. Somente em oração estaremos levando eles, e no mês de outubro nós estaremos fazendo um convite, um grande convite, para que eles possam receber do Senhor Jesus, amém? E possam entender e compreender o grande amor do nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra é vida, e a Tua palavra, meu Deus, ela nos fortalece. A Tua palavra, ela gera fé para a nossa vida, meu Deus, e podermos vencer as tempestades que existem e aquelas que podem existir e vir contra as nossas vidas. Oramos, meu Deus, para que a Tua palavra ela tenha total primazia em nossos corações e que a nossa mente neste momento não esteja ocupado com nada mais a não ser, meu Deus, a Tua palavra. Oramos também, meu Deus, pelo nosso projeto, Senhor, que é ganhar vidas para Ti, ganhar amigos para o Senhor. E nós oramos, meu Deus, pelos nomes as quais já estamos imbuídos e compromissados em Ti, meu Deus, em oração, para orarmos por eles, Pai. Que sejam alcançados um a um, meu Deus. Meu Deus, meu Pai, queremos nossos amigos servindo ao Senhor, conhecendo o Senhor, e que possam, meu Deus, ser tocados profundamente quando os seus pés tocarem esse lugar, quando os seus pés tocarem, meu Deus, em um dos apriscos, que o Senhor venha realizar e fazer, meu Deus, que nenhum argumento venha resistir à ação do Teu Espírito Santo, meu Deus, sobre a vida deles. Assim oramos, intercedemos e declaramos bênção sobre eles. Amém e amém, Jesus. Podemos sentar, meus irmãos. Honrar pai e mãe é uma das bases na Bíblia, uma das coisas mais importantes que Deus considera, a qual Deus pede, a qual Deus repete muitas vezes. Título de pai, a pessoa pode receber e não ser um pai biológico. Por exemplo, quem gerou um grande projeto, pai da aviação, chamado de pai. Temos pais biológicos, temos pais adotivos, temos pais que são os padrastos. Pais são pessoas que são inspiradoras também. O Senhor Jesus, Ele nos diz em João capítulo 5, no versículo 17, Ele diz: eu e o meu Pai trabalhamos até agora.
Jesus trabalhando inspirado no Pai, na pessoa que lhe inspirou a ser um trabalhador também. O sucesso de um homem, o sucesso de um ser humano, o sucesso de um homem pode ser para Deus um fracasso, porque ele pode chegar à chefia de uma grande organização, à gerência de uma grande empresa e fracassar como pai, ou também como marido. Aos olhos de Deus, a pessoa que apenas tem sucesso no seu trabalho, que tem sucesso no mundo, mas não tem sucesso dentro de casa, para Deus é olhado, é visto e analisado como um fracasso. As exigências básicas para liderança na Bíblia, para liderança espiritual, precisaria passar pelo cuidar bem da sua casa. É o que o apóstolo Paulo escreve para o seu discípulo Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. A Bíblia diz que ele tem que ser um bom dispenseiro dentro da sua casa, dentro do seu lar, para que o seu ministério tenha credenciais. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, versículo 7, nos fala ali de uma grande, extraordinária riqueza, uma riqueza tão preciosa que Deus solicita, que Deus pede para que os pais tenham esse cuidado. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7 nos diz que todas estas palavras que hoje ordeno estejam no seu coração. O que Deus está dizendo? O que eu estou ensinando agora, que fique no teu coração. Se não apenas isso esteja no teu coração, mas se você pegue isto que eu estou lhe ensinando, ensine para os teus filhos. É o que a palavra de Deus nos diz ali: ensine com persistência a teus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado na casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as bem, como sinal nos teus braços, prendas na tua testa, escreva nos batentes da porta da tua casa, nos teus portões. Por que Deus está pedindo o seguinte para ensinar os filhos? Quando se levantar, ao se deitar, estiver caminhando, ensina teu filho. Ensina o quê? Como ser um bom jogador, como ser um bom profissional. Deus está dizendo: ensina a minha palavra. Todo momento, todo instante, esteja ensinando, andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, sentado na mesa, na hora do almoço, na hora das refeições. Ensina o teu filho, palavra de Deus. Deus está, irmãos, orientando o povo para uma vida abençoada e para uma vida feliz. Eu entendo também que um pai, ele é um treinador, ele é um técnico que prepara os seus filhos, prepara para a vida. Grandes homens da Bíblia, como Isaac, como Jacó, cometeram sérios erros na criação dos seus filhos. Tiveram uma grande bênção de Deus sobre a sua vida, porém fracassaram, erraram, falharam. Encontramos na vida de Eli, um grande sacerdote e legislador de Israel. Encontramos em Samuel também, foram homens de grande importância para a nação, mas que não tiveram êxito com seus filhos, embora eles tinham uma grande liderança sobre a nação, mas foram um fracasso no tocante aos seus filhos. O maior rei de Israel, que foi o rei Davi, grandes vitórias, conquistas por todos os lados. Não tinha um inimigo a qual Davi tivesse perdido a batalha. Ele era um grande guerreiro, um grande lutador, um grande general, um homem de estratégia, um homem que Deus o amou. Porém, esse homem sofreu a maior derrota da sua vida, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Pai é um exemplo para os filhos. O pai, ele é um espelho para os seus filhos. Provérbios capítulo 22, versículo 6 nos diz: ensina a criança
Parece que é exatamente uma repetição de Deuteronômio capítulo 6. Diz: ensina a criança, ensina teu filho no caminho certo. E diz: depois de velho, nunca vai se afastar, nunca vai se desviar desse caminho. Deus está pedindo, irmãos, que as crianças sejam ensinadas. Eu encontro na Bíblia um homem chamado Jó. É um homem modelo de pai, que prioriza o tempo com os filhos, prioriza a oração pelos filhos, consagrava-se pelos filhos. E eu acredito que esses filhos eram pessoas muito abençoadas, porque davam para Jó a honra, e por Jó receber a honra, os seus filhos eram abençoados. A maior herança, irmãos, que um pai possa deixar para o seu filho não é dinheiro, não são casas, não são patrimônios, não é deixar uma boa faculdade, mas a maior herança que um pai pode deixar para os seus filhos é a fé no Senhor, é a sua vida vivida com Deus, a qual inspira os seus filhos. O Salmo 127, versículo 3, ali nos diz, 127, versículo 3, nos diz a palavra de Deus: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua alvanja cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. É um presente de Deus, irmãos. Um filho é um presente de Deus. Agora, um presente não substitui presença. Muitos são pais, mas muitas vezes não é um pai presente, é um pai ausente. E presente não substitui presença. Pais que dão presentes e mais presentes, não falta nada para os filhos, mas uma coisa falta presença. O pai junto, o pai perto. Meus amados, nós vamos estar transferindo isso aqui para a nossa vida espiritual, o chamado que Deus tem para nós. Um pai não deve gerar biologicamente apenas, mas deve gerar espiritualmente, gerar na alma dele o desejo pelas coisas de Deus, pelo sagrado, pelo divino. No Salmo 78, a Bíblia nos diz o versículo 3, até o versículo 8 diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, nós não os escondemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou o estatuto para Jacó, e Israel estabeleceu a lei, ordenou aos nossos antepassados que ensinasse aos nossos filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão dos seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados, rebeldes, povo de coração desleal para com Deus e gente de espírito infiel. Meus amados, Deus deseja levantar uma geração ensinada. Pode você hoje não ser ainda um pai biológico, mas você pode ser um pai espiritual. O apóstolo Paulo diz: eu gerei vocês nas minhas orações, de estar orando, chorando, intercedendo. E Paulo narra o quanto tem padecido e sofrido pelos seus filhos espirituais. É uma geração, filhos gerados, irmãos, para a vida espiritual. E um pai biológico não deve apenas se contentar: eu sou pai biológico, eu sustento, eu dou a mesada, ou eu pago a pensão. Mas precisamos também entender que precisamos, irmãos, zelar pela vida espiritual, porque aquilo que nós podemos dar aqui pode corromper, se estragar, mas aquela herança, aquela informação, aquela ministração da palavra de Deus sobre o coração do filho vale mais do que ouro, vale mais do que prata. A fé é herdada, a fé é recebida.
O apóstolo Paulo fala a respeito de Timóteo, olha, para Timóteo, diz, olha, lembra da fé que tu recebeste da tua mãe, da tua avó, uma herança recebida. Jó, irmãos, madrugava e orava pelos seus filhos, para santificá-los, intercedia por eles, não queria somente o sucesso profissional dos filhos, buscava também o que? A salvação dos filhos, buscava a salvação, a transformação, para que os filhos estivessem bem, vivessem bem aqui na terra, mas principalmente com Deus. Esse era o cuidado, esse era o zelo do apóstolo. A responsabilidade dos pais, irmãos, da educação espiritual. Efésios capítulo 4, nos diz o texto, da qual nós fizemos a leitura, no capítulo 6, versículo 4, diz, não irritem seus filhos antes, criem-nos segundo a instrução. Criem segundo a instrução e criem eles no conselho do Senhor. Pais ensinam os filhos, quando caminham, quando deitam, quando levantam, o tempo inteiro. E muito mais, irmãos, pais ensinam os filhos. Preste bem atenção. Pais ensinam os filhos com exemplo. Exemplo é o maior mestre que um ser humano possa ter. Diferente do que um professor pode ensinar dentro de uma sala de aula, é aquilo que um pai pode ensinar para um filho como exemplo. E eu pensei, e bem sou sabedor, que muitos pais que estão aqui, no seu passado não ensinaram bom exemplo, e que se arrependeram ao entregar a sua vida para Jesus, e que se pudesse voltar no passado, mudaria muita coisa, transformaria muita coisa, não diriam o que disseram e não fariam o que fizeram, para poder ser um guia para os seus filhos e mostrar o caminho no exemplo. Meus irmãos, observe que é uma bênção de Deus que flui através da vida dos pais. Flui não apenas uma bênção porque o pai ora, mas por causa do exemplo. A dimensão do exemplo vale mais forte do que 1000 palavras. Depois de Deus, nossos pais são a segunda dimensão de autoridade sobre as nossas vidas. Quando desonra os pais, desonra o próprio Deus. Quando um filho desonra o pai, está desonrando o próprio Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 12, honra teu pai. Não começa dizendo honra tua mãe, começa dizendo honra teu pai, depois diz e tua mãe. Primeiramente o pai, porque ele é o gerador. Os genes vêm do pai, e Deus coloca primeiro na cadeia de ensinamento, honrar pai. Mostra-me um pai honrado, aponte-me nesta noite um pai honrado. Eu vou mostrar para vocês um filho abençoado. Apontem-me um pai honrado e lhes mostrarei um filho abençoado. Filhos que sabem honrar os seus pais e que têm motivo para honrar os pais. Digo-lhes também nesta noite, amados, há filhos que não têm motivo para honrar os seus pais. Há pais que não têm direito de serem honrados pelos seus filhos. Há pais que poderiam ser desconsiderados. Como alguém disse, eu nunca gostaria de ter recebido a herança genética do meu pai. Por isso o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Esse texto, há algumas semanas atrás, me saltou ao meu coração, de um livro que eu recebi, que eu ganhei de presente, de uma ovelha muito amada, que fala sobre os pais e a honra. E aqui ele relata esse texto de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. 1 Coríntios 4, 15.
Diz assim: embora possam ter 10.000 tutores, ou 10.000 mestres, 10.000 professores, em Cristo vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei, por meio do Evangelho. E o versículo 16 ele diz: portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. A maior herança de um pai é poder dizer o seguinte: filho, seja o meu imitador. Filho, olhe para mim, faça o que eu faço. Filho, diga o que eu digo. Tome as minhas atitudes. Agora, como um pai que bate na mãe, como um marido que bate na esposa, vai poder dizer para o seu filho: filho, faça o que eu faço, diga o que eu digo. As palavras que ele diz são palavras cheias de maldade, carregadas de moralidade. Como pais, irmãos, precisamos merecer a honra. O papel e a identidade do verdadeiro pai é conquistar a sua honra. Mas é um mandamento, mas o pai também precisa conquistar a honra. Não basta ser pai, é preciso conquistar a honra. Jovens preciosos e também privilegiados que ainda não são pais e que têm a graça de ouvir a palavra, para amanhã poder construir uma casa sólida e firme. A palavra cabe bem para vocês. Vocês que têm pais vivos ainda, que ainda podem honrar. Vocês que ainda possuem o que possa transmitir e trazer. Como pais, irmãos, precisamos também de merecer a esta honra. O apóstolo Paulo, ele está dizendo: olha, vocês podem ter muitos mestres, muitos professores, mas pais são poucos, não são muitos. Não são muitos os pais. E ele diz: em Cristo Jesus eu gerei vocês por meio do Evangelho. Portanto, eu suplico, eu imploro a vocês, eu suplico, eu peço a vocês, sejam os meus imitadores. Como é que um pai vai dizer: meu filho, eu suplico que você me imite, faça como eu, seja assim, fervoroso diante de Deus, como eu sou. Busquem a Deus como eu busco, sejam honestos como eu sou. E aqueles pecados secretos em que você ora a Deus dizendo: Deus, que o meu filho seja como eu. Ou um pai que ora: meu Deus, que o meu filho não puxe a mim, que o meu filho não seja igual a mim. Meus irmãos, a maior crise que esta nação e o mundo enfrenta, preste atenção, não é crise econômica, não é crise de desemprego, não é crise da violência, não é crise de drogadição. A maior crise que o país enfrenta não é a corrupção. A maior crise que o Brasil tem é crise de paz, crise de existência paterna. Quando um pai exerce o seu papel de ser pai e tornar um filho igual a ele, primeiro, ele precisa mudar para que o seu filho mude. O apóstolo Paulo, ele diz: suplico que vocês sejam os meus imitadores. Você já disse isso para alguém? Eu suplico, mas eu te peço, seja o meu imitador. Me siga, me acompanhe, me veja, faça o que eu faço, diga o que eu digo, pense o que eu penso, siga os meus passos, ande nas minhas veredas. Paulo está suplicando, ele está pedindo, ele está implorando. Diz: olha, eu suplico, eu peço a vocês que sejam os meus imitadores. Quem está dizendo isso? Paulo, que está dizendo
meu filho Timóteo, você é meu filho. Tu é meu filho. Fique bem claro isso, tu é meu filho. Paulo não está falando biológico. Paulo está falando filho espiritual. Paulo diz, para que sejais os meus imitadores. Um professor não é pai. Você não imita o professor. Você faz a lição que ele pede e vai embora. Você faz o teste, o exame, a avaliação e vai embora. Você estuda e vai embora. Você não imita o professor. Um pai é alguém que precisa ser imitado. Então, lindo de ver a criança. O que quer ser quando crescer? Geralmente é a profissão do pai. O que ele mais deseja é o seu pai. Ele almeja o pai. Ele sente a necessidade de estar com o pai. A felicidade dele na janela, se esticando na pontinha dos pés para ver se o pai está chegando. Quando o pai chega, aquela felicidade, aquela alegria. Aí vai crescendo. O pai já não é o seu encanto. O pai já não é referência para ele. A referência é o jogador, é o artista. A referência para a vida dele mudou. O pai já não é mais a referência. Ele já entra de frente, ele bate de frente com o pai. Esse meu pai é um ignorante. Meu pai não tem jeito. E a Bíblia diz que os filhos precisam honrar os pais. Há uma demanda, um ensinamento da palavra de Deus que bate, irmãos, na gente. Que somos pais, que nos tornaremos pais. E a maior crise do mundo, irmãos, são pais. Falta de pais. Mas eu tenho meu pai. Mas talvez o pai não está sintonizado. Ele não está afinado. Ele não está no prumo, no nível de Deus. Creio, meus irmãos, que se não tivéssemos uma crise paterna no Brasil, não teríamos bandidos, não teríamos assassinos, não teríamos crueldade, não teríamos maldade. O Brasil não seria um poço de sangue que se vê no noticiário. Nós não veríamos gente enchendo a cara, dirigindo em alta velocidade, matando pessoas, bêbadas, drogados. Às vezes não tiveram pai, ou o pai foi uma figura ausente. Um pai ausente, não um pai presente. O mestre não é o pai, o amigo não é pai, o tio ele não é pai, o avô ele não é o pai. O pai está ausente, o pai sumiu, o pai desapareceu. O pai foi tomar rumo na vida dele, segundo o seu prazer e a sua vontade. Como nós nos identificamos como pai? Como é que nós devemos nos identificar como pais? Paulo ele diz, irmãos, para que sejam os meus imitadores. Versículo 16. Para que sejam meus imitadores. O pai é aquela pessoa que pode dizer, faz o que eu faço, diz o que eu digo, faça como eu, vá onde eu vou, haja como eu. Alegria, irmãos, de um pai é quando o filho diz, pai, eu quero ser como tu. Esses dias eu estava indo numa consagração em Rolante, aquilo marcou, eu guardei, dificilmente eu guardo algumas coisas. Eu disse, filho, vamos, quer ir com o pai para Rolante? Eu quero. Para um jejum, para uma consagração. Tiago não imagina como deixou o pai feliz. Só que ele lembrou que ele tinha um compromisso. E aí, por causa do compromisso que ele tinha marcado, ele não foi, mas estava pronto para ir para o jejum, para uma consagração. Bênção de Deus que ele vai acompanhar. Isso aqui é alegria para o pai. O filho querendo ir aonde o pai vai. E o pai não está indo por um caminho ruim, errado e torto. É uma coisa boa, vou orar pela igreja, orar pelos casais, pelos irmãos, para que Deus abençoe, que tudo vá bem, o trabalho da sua mão, Deus abençoe grandemente. Orar pelos nossos aflitos, pela igreja. Estamos lá na peleia.
E o meu filho, pai, eu vou junto para o monte orar junto. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, o pai poder dizer, olha, age como eu ajo. Nós não podemos imitar, irmãos. O apóstolo Paulo diz, suplico que sejam meus imitadores. Ninguém pode imitar aquilo que está ausente, quem está ausente. Como é que eu vou imitar quem que eu não estou vendo a sua vida, a sua conduta? Eu tenho que imitar aquilo que eu estou vendo, como faz. O irmão trabalhando lá no seu serviço, né? Trabalhando, fazendo as tesouras lá no Rio do Sino, irmão Jorge Ramos, né? Nosso construtor. E se alguém diz, eu quero aprender, tem que estar aí junto, não vai aprender ausente. Nós ensinamos estando presente. Não podemos imitar quem está ausente. E eu pergunto, irmãos pais, seus filhos podem imitar em tudo? Ou tem algo escondido, secreto? Não, isso aqui não pode, isso também não pode. Não, irmãos, precisamos viver uma vida que os filhos imitem e possam imitar em tudo. E possa construir uma nação renovada e transformada por Deus. Às vezes o pai é tão ausente, ele consegue se reunir com os amigos, tem agenda para os amigos, agenda para isso, para aquele outro. Está em casa, não pode, não consegue. Ou se está em casa, está na frente da maldita da televisão. Eu digo maldita porque mais separa do que une às vezes. Momento para tudo, tem hora da televisão, mas estar com os filhos, conversar com os filhos é o melhor que se pode fazer. Aí o que o filho faz? Vai para o videogame, porque o pai não está ali. O filho vai para outros afazeres, o pai não está presente. O pai está com os amigos dele, aí o menino vai com os amigos dele, e no meio dos amigos dele tem alguém que teve algum envolvimento com droga, com drogadição, e vai influenciar. Quem é o culpado? Aquele que deveria receber a honra. Nós, irmãos, precisamos imitar, sim, mas precisamos orar também. Aquilo que a Bíblia diz em Malaquias capítulo 4, que o Senhor ia converter o coração dos pais. E Deus vai converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, antes que venha a maldição sobre a terra, sobre a nação. A nação, irmão, está debaixo de uma maldição. A nação está amaldiçoada. Crime não para, aumenta, se multiplica. Faça de tudo para aumentar. A grande questão no meio político é que haja segurança. Nossas cidades, nossas ruas não têm segurança. O problema não é a segurança, o problema é paz. A ausência de pais que cuide dos seus filhos, que ensine a palavra dos filhos, que mostre o caminho para os filhos, que ensine a palavra de dia, de tarde, de noite, ao levantar, ao deitar, ao caminhar, na hora do almoço, na hora da janta, para que eles não vão para o caminho errado, para que desde cedo aprendam a palavra, depois de velhos não se afastem dos caminhos de Deus. Interessante, irmãos, é que Deus vincula a vida longa com a honra. É o que a Bíblia nos diz ali em Efésios, o texto que nós lemos. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra, e para que os teus dias sejam prolongados, e para que te vá bem, ou seja, prosperidade. Qual o resultado, irmãos, que vai ocorrer com isso? Cadeias vazias, cadeias que vão esvaziando, porque os filhos estão seguindo exemplo precioso, maravilhoso, que os pais precisam dar. Graças a Deus, porque você foi alcançado pelo Evangelho, que Jesus te alcançou. Jesus abriu teu coração e a tua mente para te mostrar, para dar um rumo para os teus filhos. Eles precisam de Jesus, eles necessitam de Jesus. Eu conheço uma família tão preciosa e tão amada. Os pais não querem nada com Jesus, não querem nada na igreja, só vê defeito na igreja, só vê defeito nos pastores, e os filhos estão em casa, estão no mundo, estão no colégio e não estão recebendo. Meus irmãos, por mais defeito que você pode encontrar em alguma igreja, mas pelo menos lá a palavra está sendo ensinada.
Lá é um lugar de oração, onde as crianças estão recebendo oração, onde elas estão sendo instruídas, onde estão sendo orientadas. Deus, irmãos, vê a paternidade como a solução para a nação. É o que Malaquias nos diz no capítulo 4, versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e converterá o coração dos filhos aos pais, antes que venha e fira a terra. A nação, irmãos, que vive debaixo de maldição, crimes, mortes na nação, destruição na nação, lares que não conseguem mais se estabelecer, porque já vem também de lares dilacerados, lares que estão arrebentados, pais que não são presentes. Irmãos, eu acredito que se essa palavra se cumpre na nossa nação, os crimes vão chegar a zero. As campanhas de necessidade para tentar refazer a sociedade, de educar a sociedade, será feito em casa. Tema de casa, dever de casa. Quando os pais não educam, tentam deixar que outros venham educar. Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo 1:2: eu sou o seu pai, eu sou teu pai, eu sou teu pai. E Timóteo teve um bom pai, e ele se tornou um bom e excelente servo de Deus, usado na mão de Deus. Mas deu referência, trouxe referência para a vida de Timóteo. Eu sou teu pai, olha, o pai sou eu. Irmãos, eu creio que nesta noite Deus está fazendo uma metamorfose, uma mudança na genética paterna, porque Deus, irmãos, nos torna seus filhos, e Ele deseja retirar, remover a maldição. Salmo 113, versículo 9 diz: Ele faz que o solitário more em família. O desejo de Deus, irmãos, vivermos em família. Salmo 103, versículo 13: como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Como Deus está comparando a sua compaixão, como é que Deus está comparando o seu amor com o amor do pai? Eu acho tão interessante que o texto não diz como mãe se compadece, mas está dizendo como o pai se compadece dos seus filhos. Assim o Senhor compadece, assim o Senhor compadece dos que o temem. O pai não abusa, o pai não violenta, o pai não destrói. O pai não é uma pessoa que frustra, que destrói. O pai é alguém que se compadece. A Bíblia diz: o pai, assim como o pai se compadece, assim eu, o Senhor, me compadeço de vocês. Não diz o texto como a mãe se compadece, mas sim como um pai está se compadecendo do seu filho. Eu também me compadeço. Porque Deus está olhando? Porque Deus sabe que um pai legítimo, verdadeiro, autêntico, que sobre a sua vida está Deus, está a palavra de Deus. Um pai que é observador e cuidadoso, zeloso para com Deus, relacionamento com Deus. Deus está dizendo como um pai assim se compadece, eu também me compadeço. E é isso, meus irmãos, que Deus quer formar em nós que somos pais. Eu precisava ministrar esse sermão, essa mensagem, aproveitando o ensejo do Dia dos Pais. É o melhor exemplo, o melhor presente que você possa dar para o seu filho. Não é um presente que você compra e vai pagar em muitas prestações porque é caro para o seu filho. É o seu exemplo e é o seu modelo. Não é aquele celular, não é outro bem, mas sim o seu exemplo, o seu modelo. É o melhor presente que um filho pode obter. Meus amados, somos chamados por Deus para uma grande mudança, para uma grande transformação. Em Levítico capítulo 20, versículo 9, diz: não amaldiçoe o seu pai. Honrar pai protege a sua vida. Honrar pai protege a nossa vida. Quando honramos o pai, nós somos protegidos. Temos uma proteção. Queres viver protegido? Precisas viver protegido? Honre teu pai. É o que a palavra de Deus nos diz: não amaldiçoe seu pai. Não lance uma palavra que seja uma palavra pesada contra ele, que denigre a vida dele. Honre.
Nunca alguém que vai dizer: ah, meu pai é preguiçoso, já desonrou seu pai. Meu pai não vale nada, já desonrou o pai. Meu pai é muito lerdo, já desonrou o pai. Meu pai falta com a verdade, já desonrou o pai. Expressões que possam ser transmitidas e ditas ao pai. Agora, irmãos, amaldiçoar o pai é autodestruição. É mirar a arma contra si e puxar o gatilho. Quando alguém desonra o pai, não amaldiçoe seu pai, não diga nenhuma palavra ou expressão. Às vezes, na intriga entre papai e mamãe diz uma coisa, o filho ouve e aprende, um dia vai querer puxar aquilo ali, o gatilho contra o filho, e não sabe que a briga do casal está causando futura ruína e desgraça na vida dos filhos. Pai e mãe tem desavença, alguma coisa a acertar, vão lá para o quarto, vão orar a Deus, vão consertar a vida um com o outro, mas nunca desonra na frente. Pai nunca desonra a sua esposa na frente dos seus filhos, para que eles possam viver bem, para que eles não se afundem na maldição, para que não sejam eles destruídos. Mateus capítulo 15, versículo 3 ao versículo 5 diz: honra teu pai, para que você viva, para que você não morra. Mateus 15, vamos ler o texto. Mateus capítulo 15, versículo 3. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa da tradição de vocês. Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe. Quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe terá que ser, como é que diz na sua versão aí? Tem que ser o quê? Punido de morte. O que é punição de morte aqui no Brasil? Nada. Aqui não tem punição de morte. Nos Estados Unidos, parece que em 13 dos estados lá tem pena de morte. E mesmo assim querem abolir, porque de quase 200 sentenças, somente umas 10 ou 15 ou 20 é que foram realmente cumpridas. E a Bíblia diz o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe, para que não seja executado, para que não seja morto. Pena de morte, irmãos, porque Deus quer sarar a nação. Deus sabe que a nação ela é amaldiçoada quando não existe presença de honra. Quando a honra está presente, a bênção, a proteção está sobre os filhos, está sobre nós que somos filhos. Honra teu pai e tua mãe, para que não morra. É o que o texto aqui nos relata. Pois diz, versículo 4: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe terá que ser morto, terá que ser executado. Provérbios capítulo 20, versículo 20: quem amaldiçoa seu pai, apaga-se as lâmpadas nas mais densas trevas. Quem amaldiçoa seu pai, apaga-se as suas lâmpadas nas mais densas trevas, ou seja, morte. É o que a palavra de Deus, irmãos, está registrado para o nosso bem viver. Como honrar o pai? Qual é a maneira e a forma de honrar o pai? Biológico, adotivo. Como honrar o pai, que foi quem deu educação, ensinamento, sustento? Primeiro precisamos entender, irmãos, a palavra pai. A palavra usada na Bíblia é a palavra Abba. Abba significa sustento, significa raiz, reflete também a fonte que gera, que produz. Ou seja, a Bíblia diz o seguinte: honra o teu sustentador, honre a fonte que te mantém,
Nós encontramos, irmãos, na Bíblia, na palavra de Deus, pessoas que não foram bem, porque não honraram, cumprindo-se assim a palavra de Deus. Podemos puxar lá no livro de Gênesis, quando Cã, filho de Noé, viu seu pai pelado, ele foi tirar sarro achando graça, foi lá contar para os seus irmãos fazer piada. Noé estava bêbado, errado. Estava bêbado, estava errado, não é? Mas não abre margem para ele fazer o que quer, dizer o que quer do pai. Deus está protegendo, irmãos, paternidade. E uma coisa que nós precisamos aprender, irmãos, a honrar a paternidade espiritual sobre nós, pessoas que Deus coloca sobre nós, liderança que Deus coloca sobre nós, que o apóstolo Paulo, olha, gerei vocês como filhos, me imitem, sigam o meu exemplo. Talvez um pai biológico não possa dizer siga o meu exemplo, mas nós precisamos, irmãos, nos achegar mais a Deus, para deixar um rastro de um bom exemplo. Eu sou pastor de vocês, creio que sou muito amado por toda a igreja, pelo menos presumo eu. Agora, irmãos, se um dia deixar um rastro, a admiração perde o brilho. Se um dia inventar de quedar, de cair, que Deus sempre guarde-me, para que vocês possam sempre lhe dizer, olha, graças a Deus, nosso pastor está em pé, que Deus mantenha ele sempre. Meus irmãos, mas corrompe. Se um líder espiritual, ele fraqueja, irmãos, gera uma destruição. É grande a ruína. O tombo é grande. Paulo está vivendo, irmãos, e Paulo está dizendo, sejam os meus imitadores, sigam o meu exemplo. Agora, filhos espirituais que não souberam dar a honra para os seus pais, filhos biológicos que não deram honra para os seus pais, trouxeram vergonha. Cã, descendência dele, Canaã, foi amaldiçoado. Gênesis capítulo 9 mostra a maldição com a qual o filho de Cã, coisa que ele mais amava, quem sabe, era o seu filho, e Deus, através da maldição de Noé, trouxe maldição para ele. Encontramos também Aminon, filho de Davi. O seu pai errou numa área, e ele foi também, desonrou seu pai, através do seu ato, da sua ação, da sua atitude. Lá em 2 Samuel capítulo 13, houve desgraça na vida de Aminon. Como é que terminou ele? Exatamente o que a Bíblia diz no livro de Provérbios, morte. Exatamente o que a Bíblia diz também em Mateus, morte. Foi morto. Outro que desonrou o pai foi Absalão. 2 Samuel capítulo 13 fala da sua síndrome, da sua história. E aí usa-se um termo, a síndrome de Absalão, que se fez de vítima. Mas o meu irmão fez isso para minha irmã. Não fez com ele, fez com a irmã dele. E ele quis matar o seu irmão. Mas por que ele queria matar o irmão? É porque violentou a minha irmã, quis se vingar. Não dizia respeito a ele. O grande problema, irmãos, de Absalão, desonrou seu pai. Na realidade, Aminon errou, cometeu um pecado, caiu em si depois do erro que fez e foi assassinado. Agora, irmãos, Aminon, que foi assassinado por Absalão, Aminon era o filho mais velho, direito ao trono seria de Aminon. O segundo filho é Absalão. Ele resolveu matar a sua concorrência, para que ele pudesse assumir o governo e o reino. Se eu matar o meu irmão, eu vou ser o rei de Israel, e não meu irmão, o Aminon, que é mais velho. Eliminou, apagou o seu irmão. Diz ele, agora eu tenho que dar um jeito de apagar meu pai de uma vez, para mim reinar de vez. E é exatamente o plano que ele faz. Irmãos, parece até algo de uma novela, uma sedução, provocando, quem sabe até botar o irmão para fazer o ato que fez, para poder lograr de um motivo, de uma razão, de matar o irmão,
maneira emboscada, traiçoeira, matar o seu irmão e também preparando que o pai viesse para aquela situação. Eu vou ser o rei, vou preparar tudo. Depois ele chama o comandante Joabe, faz lá uma história, se faz de coitadinho e de vítima, exatamente para provocar e desencadear o que ele queria, que é a fome do poder. Realizar os seus planos, se fazendo de vítima, se fazendo de coitadinho. Esta é a síndrome de Absalão, de que honrou seu pai. Logrou êxito? Não. O exército de Davi é pequeno, e o exército na qual Absalão tinha é enorme, gigante, mas não tinha honra ao pai. Desonrou o pai e morreu. Morreu suspenso numa árvore. Não tinha como sair daquela árvore. E chega alguém ali e atravessa ali lanças, e ele morre ali mesmo, sem poder pedir misericórdia, porque desonrou seu pai, a Davi. E outro que desonrou seu pai. Eu quero encerrar citando esse último exemplo, irmãos. É alguém mencionado na Bíblia chamado, não tem nome, mas a Bíblia menciona como o filho pródigo. O filho pródigo desonrou seu pai. Disse: pai, não me interessa mais viver nesse lugar. Eu não te quero mais. Eu não preciso de ti. Só os teus bens é que me interessam. Estou contigo só pelos teus bens. Não que eu te amo. Eu ultrapassado. Teus projetos não são bons. Eu sou o cara. Eu sou o cara, eu sou o fera. Pai, não te quero mais. Tu não serve para mim. E um pai amoroso, um pai cheio de afeto pelo seu filho, e deixa o filho ir então. Dá toda a grana, dá todo o dinheiro para o filho, e o filho vai. Desonrou o pai. E a Bíblia diz o seguinte: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e para que os teus dias se prolonguem. E o filho pródigo sai com uma maleta cheia de dinheiro, sai muito bem da vida, milionário. E ele vai. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem. Ele não honrou o pai, não honrou sua família. E a Bíblia menciona, irmãos, que para onde ele foi, houve uma fome. Eu digo, irmãos, que no lugar onde ele foi não teve fome. Não se instalou uma crise no país, se instalou um homem amaldiçoado naquele país. A terra era boa onde ele foi, mas onde ele foi, desonrou. Jonas desonrou a Deus, desobedecendo a Deus. Aonde ele foi, tornou-se uma tragédia. Aonde uma pessoa que não honra o pai, não honra a mãe, onde ele vai, onde ele pisa, não dá certo, não progride, nada dá certo, nada cresce, nada produz. É um caos. A miséria está implantada ali, porque ele não honra o pai, está nem aí para o pai. Agora você olha, irmãos, uma pessoa que honra o pai, aonde ele vai, Deus vai com ele, a bênção de Deus vai com ele, a bênção do Senhor acompanha ele, aonde quer que ele vá, ele é abençoado, e aonde ele estiver, ele vai ser abençoado. A Bíblia menciona de José. José honrava o seu pai, estava ao lado do seu pai, obedecia ao seu pai, fazia as coisas certinhas para o seu pai. Os seus irmãos não faziam. Deus não se agradou dos seus irmãos, e Deus dá um sonho para ele, um sonho doido, e ele sonha os sonhos de Deus, e os sonhos de Deus se cumprem sobre a vida dele, porque ele honrava o pai. Os seus irmãos andavam tudo na falcatrua, fazendo errado, mentindo, enganando o pai. Depois, irmãos, o tempo passa, e eu quero dizer, o tempo vai passar. Aquele que honra, aqueles que sabem honrar, irmãos, seus pais, aqueles que sabem honrar aqueles que estão sobre sua vida, serão grandemente abençoados. O Senhor há de abençoar. José foi
aparentemente está ruim a coisa para ele. É escravo, vendido como escravo, mas ele vai, irmãos, lá na casa de Potifar. O que acontece na casa de Potifar? Aquela casa é abençoada. Está honrando o pai. Ele honrou o pai. Depois ele vai para a prisão. O que acontece na prisão? Lá é honrado. Eu quero dizer, irmãos, o Egito foi abençoado. Um país, uma nação foi honrada, porque houve um homem que honrava o seu pai, e Deus o honrou lá. Aonde ele estava, aquele lugar foi abençoado. Aonde estiver um homem, aonde estiver uma pessoa que honra o seu pai, irmãos, ali aquele lugar vai ser abençoado. Essa igreja, irmãos, que seja transformada em homens e mulheres que honram a sua descendência, a sua ascendência. Que sejam pessoas que honram, irmãos. Eu tenho certeza e convicção, não porque eu acho, mas porque a Bíblia Sagrada diz e ensina. Deus vai honrar, Deus vai abençoar. Meus irmãos, que nós venhamos viver o princípio da palavra de Deus. Que venhamos viver, irmãos, o ensinamento que Deus tem para a nossa vida. Lhes digo nesta noite que parece que tem pais que não merecem, mas não invalidam a palavra de Deus, não tiram o brilho da palavra de Deus, não arranquem, não extraem o princípio da palavra de Deus. Queres ver uma pessoa bem sucedida? Observe o seu histórico, e vamos nesta noite nos colocar diante de Deus, para que nós venhamos ser transformadores de uma grande mudança para esta nação. Que São Leopoldo seja transformado, irmãos, através de uma igreja que anda na palavra, aprende a palavra e coloca a palavra de Deus na prática da sua vida. O filho pródigo, aonde foi, amaldiçoou o lugar que estava, porque foi sem bênção. O lugar era bom, ele foi para até Cabo. Ele foi, quem sabe, para uma grande metrópole, cidade onde todo mundo desejava viver, aonde aparecia as maiores e melhores propagandas era daquele lugar. Pois ele vai para lá, irmãos, aquilo se transforma num caos e um inferno. Ele sai de lá, ele retorna para casa e se humilha, em casa restaurada. Eu acredito que a cidade já voltou a viver em paz. Jonas é assim. O lugar onde ele estava tornou-se uma tormenta, transformou-se numa tormenta, porque alguém que não honrou a Deus, sua liderança espiritual. A Bíblia menciona a respeito de Eli: seus filhos não honraram a Deus, Israel perdeu a guerra. Porém, depois Samuel, irmãos, que honrou sua mãe, honrou seu voto de consagração, ele foi abençoado. Sansão morreu com os olhos perfurados, não honrou seu pai, desobedecendo pai e mãe. Sua vida foi uma ruína, terminou cego, com a vida destruída. Teve a honra de herói, sim, que orou e pediu perdão, buscou um conserto. Mas que nessa noite também para nós seja uma noite de entender melhor os planos de Deus e também de buscarmos consertos. Amém? Buscarmos um conserto de uma vida com Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Eu gostaria de convidá-los para nós ficarmos em pé e nós orarmos a Deus.